Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje, aproxime bem perto dos meus olhos. Pessoas que me assistem em todos os lugares, eu amo vocês. Eu amo vocês em nome de Jesus. Eu oro para que Deus lhes dê o melhor. Não aceitem menos, mas busquem o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Lembre-se disso, quando vierem a Deus com um cordeiro sem mácula, Deus tem respeito por você, por causa do cordeiro que você traz. Deus não examina você, Deus examina o cordeiro. Não é quão bom você é, como bom é o seu cordeiro. Amém? Deus examina o cordeiro. O nosso cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Posso ter um amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Bem-vindo à igreja New Creation. Nós esperamos que tenha um bom momento aqui. E no Senhor, amém? Eu quero que você veja a pessoa ao seu lado e a abençoe, diga alguma coisa boa, diga o seu cabelo é bonito aqui de trás. E diga para ela, eu sou muito abençoado por estar aqui, Deus vai te abençoar nesse culto. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que câmera está agora em mim? Não vejo as luzes. Existem 3 câmeras ali. Agora eu vejo sua mão, irmão. Aproxime bem perto dos meus olhos. Pessoas que me assistem em todos os lugares, eu amo vocês. Eu amo vocês em nome de Jesus. Eu oro para que Deus lhes dê o melhor. Não aceitem menos, mas busquem o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós também queremos deixar você saber que nosso Senhor Jesus Cristo, existem momentos que ele pregou baseado, ele sempre pregou como um pai o dirigiu, mas algumas vezes ele pregava porque eu observava alguma coisa e às vezes eu também faço assim. Por exemplo, Jesus notou que as pessoas buscaram os melhores lugares da casa. Não estou me referindo a ninguém aqui que procurou o melhor lugar, mas Jesus viu os fariseus que buscavam o melhor lugar, e então ele falou com eles. Ele compartilhou uma parábola falando disso, ok? O ensinamento veio desse assunto. Nem sempre podemos dizer que ele não pregou baseado naquilo que estava acontecendo naquela hora, naquela circunstância, em Israel, naquela época. E outras vezes, uma tragédia aconteceu na Torre de Siloé. No poço de Siloé existe uma torre chamada Torre de Siloé, que caiu e algumas pessoas morreram. E assim, a notícia chegou que essas pessoas eram pecadoras, por isso aconteceu com elas. Jesus ajusta essa questão. Jesus diz que pecadores, todos são pecadores. E é por isso que quando as pessoas perguntam por que os bons sofrem, nós todos devemos saber que todos estamos baseados no padrão de Deus, não somos bons. Todos precisamos ser salvos. Posso ter um grande amém? Os homens gostam de medir baseados na sua justiça, mas para Deus existe uma só justiça, a justiça de Deus. E por causa disso as pessoas não entendem que quando alguém que tem uma boa moral é salva, ao contrário de uma pessoa que é ímpia quando é salva. As pessoas pensam que a pessoa que tinha uma boa moral existe menos para ser salvo. Ok? De alguma coisa. As pessoas são ímpias, têm muito para ser salvas. Você vai se surpreender que as pessoas mais legalistas, o apóstolo Paulo se denominava o pior dos pecadores, e ainda assim ele não era um cafetão, ele não era um chefe da máfia, ele não era um assassino em série. Ele era um fariseu dos fariseus, ele era muito legalista e muito orgulhoso, ele chamava o principal dos pecadores. Pense nisso.
Todos precisamos do Salvador. E uma das coisas que eu observei que está acontecendo, e recentemente eu ouvi e queria falar disso, esse filme chamado Noé. Eu não sei quantos de vocês jogaram dinheiro fora assistindo esse filme, porque foi, na verdade, jogar dinheiro fora. Muitos desses produtores de cinema, eles veem a popularidade dos filmes cristãos e eles querem capitalizar nisso, e eles têm suas próprias versões, mas eles têm que responder aos seus investidores. E se você paga, você faz esse filme popular. Essas pessoas têm que responder aos seus financiadores. E se os cristãos não assistirem esse filme, sabe o que acontece? Eles têm que produzir filmes biblicamente acurados daqui para frente. E nós, os crentes, vamos colocar lá nosso dinheiro. Você pode dizer amém? Esse filme é tão maluco que fez Noé maluco. Ele está escutando vozes, quando Deus falou na verdade com ele. E o pior de tudo, faz Deus parecer mal, duro. E no final, quando Noé não pode fazer o mal de matar sua família, isso não está na Bíblia. É como se ele fosse mais misericordioso do que Deus. E a primeira coisa, Deus não pediu para ele matar a sua família. Isso é Hollywood, não é a Bíblia. Deus disse para ele salvar sua família. Não somente isso, a Bíblia diz que Deus o chamou para pregador da justiça. Nos 50 ou 70 anos que estava construindo a arca, ele pregou. Mas o mundo estava tão ímpio que não respondeu à sua pregação. Deus sempre estende a chance, a oportunidades. E eu odeio a representação errada do meu Deus no filme. Tem crentes que concordam com o filme, dizem que é licença poética. Licença poética? Licença poética nunca tira a essência básica do personagem. Veja, no filme A Paixão de Cristo, existe uma parte excelente. Existe licença poética quando você vê o menino que ele cai, Jesus com o menino quando ele cai, a sua mãe corre para ele. Você se lembra disso? Isso é licença poética, não está na Bíblia, mas podia ter acontecido. E foi tão apropriado porque chamou a atenção e tocou em nós como pais. Foi uma parte linda do filme. Aqui, licença poética nunca tira do caráter de Jesus ou de sua mãe. Mas essa licença poética aqui é demais. Amém? Existe uma outra licença poética quando mostra Jesus no filme Paixão de Cristo, quando ele, como um carpinteiro, ele faz uma mesa e ele diz para sua mãe, um dia isso vai ser popular. Então ela ri e ela lava a sua mão, ela põe água, ele joga na sua mãe, de brincadeira. Eu acho que isso mostra o bom relacionamento que ele tinha com a sua mãe. Isso é licença poética. Portanto, deixa eu contar a história. Eu não vou falar mais do filme, a não ser que venha no meu sermão, mas vou falar um pouquinho sobre Noé, porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, vai ser exatamente o mesmo cenário. Eu quero responder a pergunta, por que Deus deixou que todo mundo fosse destruído? Por que Deus trouxe o dilúvio sobre toda a terra? Eu também quero explicar por que na Bíblia, no Antigo Testamento, existem comunidades inteiras que foram destruídas pela espada de Josué ou pela espada de Moisés. Por que Deus mandou coisas assim? Ok, vamos estudar tudo isso. Portanto, vamos à palavra de Deus. Primeiro, você deve entender a promessa. Entender a promessa. Na primeira promessa é uma profecia. É uma profecia de todas as profecias. É a promessa de todas as promessas. E essa é a promessa de Gênesis 3, versículo 15. Deus diz para Satanás que agora estava assumindo o corpo de uma serpente. Adão e Eva tinham sido tentados para pecar, e eles pecaram, eles caíram. Agora Deus
está falando com Satanás, Deus está falando com o inimigo. E Deus diz assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que mulher não tem semente. A semente quem dá é o homem, portanto é uma profecia do nascimento virginal, que Jesus seria nascido como a semente da mulher. Esta te ferirá, a palavra hebraica é esmagar, ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual melhor, esmagar a cabeça ou o calcanhar? Ao esmagar a cabeça de Satanás, ele vai esmagar o calcanhar. Isso ilustra a sua morte na cruz para nos salvar. Portanto, Satanás escutou da boca de Deus que o Messias viria, o matador do dragão, o esmagador da serpente, viria. Portanto, Adão e Eva, eles tiveram filhos, Caim e Abel, e o inimigo, e João confirma isso, o apóstolo João diz que Caim era do ímpio, e ele era aberto para o diabo nas suas sugestões, e Caim foi recrutado pelo inimigo. O inimigo não é onisciente, ele não sabe quando Jesus vai vir. Ele pensou que imediatamente a semente da mulher seria o Salvador. Portanto, quando os dois filhos nasceram, Caim e Abel, eles ofereceram para Deus. Um ofereceu sacrifício de sangue, o outro ofereceu o produto da terra, vegetais, e sabendo muito bem, ambos sabiam que Deus disse que sem o derramamento de sangue não existia remissão de pecados. E ainda assim, Caim sacrificou um sacrifício sem sangue. E a Bíblia diz que Deus favoreceu Abel, Deus respeitou Abel e o seu sacrifício. Lembre-se disso, quando você vem para Deus com cordeiro, Deus respeita você por causa do cordeiro que você traz. Deus não te examina, Deus examina o cordeiro. Não é quão bom você é, quão bom é o cordeiro. Amém? Deus examina o cordeiro. O nosso cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ter um grande amém? Portanto, obviamente, Satanás viu o favor de Deus sobre Abel e ele pensou que Abel seria a semente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Aí começou a campanha para assassiná-lo. Ele tinha o seu irmão Caim, com inveja do seu irmão Abel. A primeira briga foi por causa de religião. Ambos se aproximaram de Deus. Um se aproximou da forma de Deus, outro da sua própria forma. Um da forma de Deus ou da forma do homem. E Caim matou Abel. E o diabo disse: consegui. Deus não pode mais cumprir sua palavra, estou seguro, ninguém vai esmagar minha cabeça, ok? E logo ele descobriu que o Messias não era Abel. E aqui Adão e Eva, Adão viveu 930 anos. Você sabe quantos filhos eles tiveram? E a pergunta é: onde Caim encontrou sua esposa? E a resposta é: casou com uma das suas irmãs. Porque 930 anos, você vivesse 930 anos, você não teria só 20 filhos. Você popularia a terra toda. Naquela época não existia proibição quanto a casar com a sua irmã. Na verdade, Abraão casou com uma meia-irmã. Portanto, hoje você não casa com a sua irmã, ou irmão, ou primo, porque nós temos os genes falhos no nosso sistema. E todas as famílias têm genes que são falhos. Se você encontra esse mesmo gene, você casa nesse mesmo grupo, existem chances de você ter filhos que têm problemas genéticos, com genes recessivos. Portanto, se casa com pessoas da mesma família, tem perigo de terem filhos com problemas, porque podem coincidir os mesmos genes recessivos. Você está me escutando? Mas naqueles dias, antes da queda, eles estavam geneticamente fortalecidos. Eles podiam viver centenas de anos, mesmo se pecassem. Abraão viveu 175 anos. Mas Abraão viveu bem depois do dilúvio. Portanto, antes do dilúvio, Adão viveu 930 anos.
Noé viveu 950 anos. O que mais viveu foi Metusalém, viveu 969 anos. Portanto, mesmo que pecassem, viviam longas vidas. Ok? Você está me escutando? Eles repopularam o mundo, eles casaram entre si, eles tinham a genética ainda perfeita. Até anos depois. E então Deus disse que não deveriam casar mais na família. Sabedoria de Deus. Ok? E o inimigo, o que ele quer? Ele queria destruir a semente da mulher, para que ele pudesse preservar sua posição. Todas as guerras no mundo hoje, tudo que você vê no mundo hoje tem a ver com o inimigo vindo contra o Senhor Jesus Cristo, o anticristo. Porque a Bíblia diz que esse reino desse mundo pertence a Jesus. O diabo quer ter domínio. Eu já fui muito adiante, deixe-me voltar para a história de Gênesis 6. Vamos ver o que sucedeu. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, nefilins. Nefilins em hebraico significa da semente da queda. Os caídos eram gigantes na terra naqueles dias e também depois. E também depois eu destaquei porque existem dois eventos de erupções de anjos caídos vindo às filhas dos homens. Ok? Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Poderosos no sentido de que eram valentes em tamanho, super-humanos e fortes e poderosos em maldade. Quando você vive centenas de anos, as coisas que você inventa e cria são tremendas. Se você vivesse centenas e centenas de anos, você aprenderia muito dos seus erros. Imagine se você tivesse uma propensão para o mal. Você inventaria coisas ruins e matariam pessoas mais rapidamente. No nosso tempo, pessoas vivem menos e já inventam coisas horríveis. Eles inventam coisas para destruir vidas. O mundo é avançado, não é? O mundo é inteligente agora, não é? Não, a Bíblia não diz isso. Na verdade, nós pensamos que as pessoas que viveram no passado, as pessoas de antigamente eram estúpidas. Na verdade, a ciência prova que as pessoas daquela época sabiam mais do que nós sabemos hoje. Eles já tinham inventado as baterias na época de Noé. Portanto, a sua ideia na mente, colocada pelos evolucionistas, de que as pessoas caminhavam com macacos e depois começaram a andar eretos. Os macacos ainda estão aí. E quando eles evoluem, eles é conveniente, são macho e fêmea. Que conveniente. Essa questão de evolução é uma loucura. Mas vamos para o texto aqui. Vamos para o versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Que eram os filhos de Deus e as filhas dos homens. Note aqui como está dividido: filhas dos homens e filhos de Deus. Deixe-me dizer que a Bíblia deve se interpretar a Bíblia. Ok? As filhas dos homens são mulheres. Ok? Dos homens, da raça humana, como mulheres normais, nascidas de Adão. Mas os filhos de Deus são quem? Na Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras do Antigo Testamento, essa palavra é anjos, angelos. Não os anjos de Deus, mas anjos que vieram de Deus, mas caíram. Como eles caíram? Por Lúcifer, que se tornou Satanás. Essa queda é mencionada em Isaías, e foi antes de Deus criar o homem. Portanto, 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer, Satanás, ok? E Deus tem 2/3, esses anjos que querem fizeram alguma coisa. Vamos provar para você rapidamente. A Bíblia interpreta a Bíblia, eles eram na verdade anjos. Alguns arguem que eles são os filhos de Deus, na verdade eles são a linhagem de Caim e coisas assim. Não são humanos, eles são anjos. A pergunta é: podem anjos possuir corpo como os homens? Não esqueça que a Bíblia diz que alguns hospedaram anjos. Anjos podem assumir o corpo de homens e aparecer como homens.
Na verdade, em matéria de sexo, a gente diz que eles não têm sexo, mas na verdade eles sempre se apresentam como varões. Eles não devem abusar dessa posição, mas isso aconteceu no tempo de Noé. Vamos provar que os filhos de Deus são anjos. Por que filhos de Deus? Ben Elohim, em hebraico, filhos de Deus. Porque qualquer que é criado diretamente por Deus é chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus da mesma forma como Jesus, ok? É o filho de Deus. Nós não somos unigênito de Deus, somos filhos de Deus. Jesus é único unigênito. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Nós somos totalmente homem. Amém? Nascidos como filhos de Deus na família de Deus. Esses anjos não têm isso, eles não têm a posição de família de Deus, mas são filhos de Deus porque foram criados diretamente por Deus, como Adão foi chamado filho de Deus, porque ele foi criado diretamente. Depois disso, o homem se une a uma mulher e produz filhos. Não são diretamente criados por Deus. Somente quem é diretamente criado por Deus é chamado filho de Deus. Não fala no sentido de família, como nós somos. Você está me entendendo? Em Jó, capítulo 1, quando os anjos se apresentaram a Deus, Jó capítulo 1, 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Note isso, Satanás é um anjo caído, mas ele veio também. Jó 38, quando Deus fala da criação, ele diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, prova que as estrelas podem fazer música, ok? E todos os filhos de Deus jubilavam durante a criação. Quem eram os filhos de Deus? Os anjos. Portanto, em Gênesis 6, mais uma vez, o que aconteceu é que o diabo queria corromper a semente da mulher. Porque se ele corrompesse a semente da mulher, ele podia assegurar sua posição. Você está comigo até agora? Portanto, o que aconteceu? Antes do dilúvio de Noé, eles viviam centenas e centenas e centenas de anos. Adão viveu 930 anos, ainda estava vivo naquela época. Naqueles dias viviam muito, tinham uma longa vida. Esses antediluvianos viviam longas vidas. Durante esse tempo, o que aconteceu foi que anjos caídos, eles vieram às filhas dos homens e tomaram a forma de homem e tiveram sexo com as filhas dos homens, produzindo nefilins terríveis. Hoje, nós temos uma versão corrompida na mitologia grega. Você, na mitologia grega, vê quadros de gigantes. Nós dizemos, é simplesmente fábula, mas alguns naquela época, durante o tempo de Alexandre, ainda lembravam dos gigantes da terra. Hércules e os chamados semideuses. Nós temos a figura de um ciclope. Estranho. Eu pedi para o Patrick desenhar isso, mas quis dizer para ele para não desenhar em frente do espelho. Mas ele desenhou. Ele desenhou. Não, ele é um cara lindo. Portanto, esse é um gigante que ele desenhou ontem. Existiam gigantes naquela época, nefilins, da palavra os caídos. Gênesis 6, mais uma vez. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Portanto, naqueles dias são os dias antes do dilúvio. E foram todos destruídos. E também depois, é depois do dilúvio. E depois do dilúvio houve uma outra erupção de anjos caídos que vieram às filhas dos homens e geraram dessa vez os anaquins e os refaíns, todos da linhagem dos nefilins. E quem Deus levantou para destruí-los, para exterminá-los, foi Israel. Onde esses gigantes estavam concentrados? Satanás sabia a importância de Israel e eles estavam lá como os cananitas. Quando Deus disse para Abraão para ir para a terra, a Bíblia diz que, de forma muito apropriada, que os cananitas já estavam na terra. Eles estavam ali para destruir a promessa de Deus para Abraão. Eles estavam ali para parar a promessa de acontecer. Ok? Portanto, existiu uma erupção desses anjos vindo às filhas dos homens antes do dilúvio. O dilúvio os destruiu. E depois uma outra erupção
depois do dilúvio. Para estes Deus usou Israel. Davi matou Golias. Golias era um gigante dos filisteus. Muitas vezes a Bíblia diz coisas como que eles eram fortes, enormes, grandes. Alguns deles tinham 11 dedos. Não olhe para o lado. Não temos gigantes aqui entre nós mais. Qualquer semelhança é coincidência. Mas eles estavam naqueles dias lá. E Deus levantou Israel para destruí-los. Por que não outro dilúvio? Porque Deus prometeu a Noé não mais dilúvio. Ok? Portanto, Satanás ouviu, ficou feliz e disse, eu posso ter mais uma erupção dos meus anjos caídos, vindo às mulheres dos homens, mas Deus levantou Israel. Você está me escutando? Está aprendendo? Deixe-me provar para você uma vez mais que esses filhos de Deus, eles deixaram a sua habitação espiritual e tomaram um corpo humano. Em Judas, versículo 6, diz, e os anjos que não guardaram o seu principado aqui no grego significa o lugar original, seu corpo, e deixaram a sua habitação. Essa palavra habitação aparece 2 vezes somente aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 2, que diz que o nosso corpo, um dia receberemos um corpo ressurreto. Paulo fala do nosso corpo, a mesma palavra usada aqui. Ok? Em outras palavras, deixaram seus corpos, sua habitação, o corpo que os seres espirituais têm, deixaram essa habitação e assumiram o corpo de homens, se tornaram estranhos. Portanto, eles assumiram todos os equipamentos de um corpo masculino. E a Bíblia fala deles, esses anjos Deus os reservou em escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Você pode ver isso? Portanto, onde estão eles hoje? Esses anjos caídos, você tem medo de sair daqui e encontrá-los nas ruas aí? Ok? Estuprando mulheres? Não. Esses anjos, o que aconteceu depois dessa segunda erupção, Deus os prendeu com cadeias. Agora, existem demônios aí, anjos caídos, mas esses demônios não estão presos. Por quê? Porque não são aqueles que participaram disso. Os que participaram disso, Deus os prendeu, foram presos antes do juízo. No próximo programa, alguém que nunca pecou como Jesus pode ser cheio de graça. Por quê? Porque é cheio de descanso. Quem é cheio de descanso é cheio de graça. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.